Bem-vindo ao canal Irmãos Cut, o seu corte começa em... Daí, tira a coisinha da frente. Sacola. Ai, eu tô Tira a coisada. sacola. Aí, e esse outro é do meu outro empreendimento, né? Que é a Vibrio, que é o sex shop. Exato. Então- Esse, gente, a gente pede um vídeo, se vocês puderem fazer no Instagram depois usando. Claro! Desmistificar, Mostra, entendeu? adoro. Acho Mas que é uma não é boa. OnlyFans, hein? Isso aí. Não, Eu vou até o abrir final a hoje. Bruna vai abrir esse olho faz. Largadinha. Me conta, o que significa? O que é a ideia da Vibrio? A ideia é que ela seja totalmente Tem um cheirinho discreta. Isso daí é um aparato pra, se a sua filha abrir, não dar de cara com um vibrador de cara, entendeu? É um vibrador? Óbvio, né? Você Amiga! acha que eu vou dar o quê pra vocês? É uma coisa pra vocês serem felizes, legal. Pra Vamos você usar ver. com o seu parceiro. Hoje tem, hein, amor? Então a ideia da Vibrio, ela surgiu exatamente para ser uma proposta totalmente diferente dos sex shops que tem no mercado, que Fala são o site. muito vibrio.com.br. Já abriu. E esse daí é o que eu chamo de produto de entrada. Eu adoro que Embora não entre. não entre. Esse não é pra enfiar, não enfie em nenhum orifício, por favor. Esse é só pra passear ao redor dos orifícios. Mas é o primeiro, assim, pra É o você primeiro. Isso já tá desmistificar. ligado, é só você apertar aí. Não tá, Não, peraí. Do outro lado aqui, ó. Segurou. E ele é silencioso. É que no microfone parece que não é. Mas no geral. Ele é bem... Ele tem o quê, Bruna? Eu falei, ela que falou, ele é bem. Você falou, Não, ele é bem? então. É que eu perdi o foco. Enfim. E É aí. mini, né? Dá pra você levar em qualquer não, lugar. esse daí é só segurar, segura. Ah, agora ele trocou a vibração. Gente, Se segurar e segurar não por um precisa tempo, ele para. apertar. Não. Depois que tá ligado, ele vai. E Eu tô esse. segurando. Não, Você quer desligar? Quero. Aqui, ó. amor, Você vai. segura aqui e ele para. É nesse Tem que botãozinho aí, ó. apertar. Isso, Gente, segura ah, até. eu tava só Se você, segurando. se você Vocês apertar, botam um cheirinho muda o aqui, modo né? de vibração. Que tá um cheirinho muito bom. Cheirinho muito bom. Uhum. E aí, esse daí é o primeiro produto Tá. sexual que todo mundo deveria ter. Você já tem um bullet? Eu nunca tive Sei, um eu também acho que eu bullet. não tenho esse, não. Esse daí é pra você dar na mão do seu parceiro e falou, use em mim. Só vai. É, que vai ajudar bastante. É um vibrador de clitóris, né? Aham. Então é pra você colocar lá ou em outras partes do corpo. E aí você vai se descobrir. E o legal é que o nosso perfil da Vibrio é muito de casais, porque nós dois somos um casal e eu vendo a Vibrio. Eu achei muito chique. Ele tem uma. Chique. Essa é. Ai, que bom que vocês acharam. É, eu acho bem chique também. Mas esse foi o intuito, porque a Malu não queria lançar um sex shop. Mas o que aconteceu é que Da onde quando veio a ela ideia? começou, foi de um amigo nosso no ano novo. Mas foi o seguinte, a Malu ela começou a ler os livros, como ela diz, né, os romances eróticos ou putaria, como ela gosta de Eu falar. gosto de falar carinhosamente é putaria. Putaria. E aí ela começou a dar as dicas pro pessoal sobre isso, e um sex shop entrou em contato com ela e falou, você não quer de vez em quando botar uma rasta pra cima aí, pra vender produto? Daí a Na Malu falou, verdade, muitos sex shops entraram em contato comigo. Ah, depois que você começou a falar Só sobre. que era um negócio assim, era show de horror, né? Um sex shop Aham. muito assim, Tipo- que não tinha nada a ver com. Mais escrachado. Era muito eu não sei nem escrachado. se tem algum com esse nome, não tô, mas Tá. dando um exemplo, sabe? Palácio do Prazer. Aí você entra no site, é todo roxo. Não tinha nada a ver com ela. Aí teve um que veio e falou, ó, quer fazer? Daí ela falou, tudo bem. E ela começou a fazer o arrasta pra cima e vendia, ela ganhava 5% do que era vendido. E só no uso do cupom. E dava 15 mil. Quando eu era militar, eu fui Quinzenal. embora ganhando 10 mil. Eu era paraquedista, tava servindo na selva, eu ganhava 10 mil, sendo que eu jurei defender a pátria. E se fosse necessário, morrer por ela. E ela ganhava 15 mil, falando, pessoal, tá o vibrador aqui, arrasta pra cima. Era desproporcional, Eu dava minha prima que eu alegria falei. pras pessoas. Sabe que eu falei que meu tio é da Da aeronáutica. aeronáutica? A minha prima também faz isso do paraquedas. Ela é Ah. responsável por dobrar, eu acho, o paraquedas. Não tem uma... alguém Tem que faz essa isso? função. E aí você falou isso do paraquedas, me veio ela na cabeça. Falei, gente, imagina ela vendo esse podcast. É mó complexo, né? E se dobrar errado, dá Não, uma dá puta problema. merda. É e uma tal. mega responsabilidade. Aham. Dá problema. Era Mas isso que aí. você fazia também? Não, só saltava. Ah, Que é tá, pior. só. Você, Piorou. você pode se quebrar facilmente. Ah, mas quem dobra, salta também. Ou Até na seja, formação deles, eles são é obrigados bom, a né? dobrar e saltar com o paraquedas que eles dobraram. É. Faz sentido. É lógico que Faz tudo é conferido. É muito difícil dar um problema. Mas ela tava ganhando muito Tá. dinheiro, aí ela não tinha ideia de lançar um sex shop. Aí teve um amigo nosso que falou, Malu, eu crio, a gente lança, você é o marketing, faz, e deu super certo. Explodiu, assim, Ah, nem a foi Vibrio. ideia sua, então. Não, ela só falou, e aí, vamos embarcar? Daí eu falei, Não, olha, foi amor, assim, vai meu lá, amigo eu acho que é uma falou. boa. É, eu falei pra ele os números, ele ficou assim, ó.
meu Deus, Malu, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Pois é. Vamos abrir um sex shop. Eu falei, eu? Porque ele fez a conta. Se ela ganha 5% do que ela vende, tá dando 15 mil, ela tá vendendo 300 mil. E falou, isso é uma empresa. Vamos abrir? Aí a Malu falou, o que você acha? Eu falei, olha, se ele tiver todo o trabalho, você vai fazer só o que você já faz? Acho muito bom. Porque além de ganhar o dinheiro, você vai ter participação no negócio, vai ter o equity. Só que nunca foi o meu sonho, vamos abrir um sex shop. Não é nem porque o nicho não é interessante, mas é que é um nicho pequeno. Não tem um sex shop listado em bolsa. Não tem sex shop que vale R$1 bilhão. Marca de roupa tem várias que valem R$1 bilhão. Então por isso que ela falou que o meu sonho era ela ter uma marca de roupa. Porque ela esgotava a roupa de outras marcas. Tem a calça da Zara, que é uma... Como é que é o nome da calça? The 80s, acho que é. Aí a Malu era disléxica, ela olhou o 80 e falou, gosta dessa calça aqui, 80s. E pegou o nome. E o pessoal ia na Zara comprar a calça 80s dela, a ponto dela ir numa Zara uma vez, não ter a calça, ela perguntar pra vendedora, tem a calça tal? Ela falou, uma blogueira indica? Não, acabou. Eu falei, você esgota a roupa pra Zara, esgota a roupa pra um monte de marca e não tem uma marca de roupa, vamos abrir. Porque a Vibrio deu muito certo, que é o sex shop. Eu criei a Load por causa disso. Que eu postava, fazia publi de uma marca de sapato e Certíssimo. esgotava, caiu o site. Pois é. A moça falava, pelo amor de Deus, apaga, porque caiu o site, eu vou ter que postar amanhã. E aí eu falava, o quê? Vou criar o Aí meu. chega numa psicóloga que falava sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem para as empresas. Ela foi dar uma palestra para vários CEOs e donos de empresa. E ela começou a palestra perguntando, quem aqui tem problema de aprendizagem? E quase todo mundo levantou a mão. Os Ela ficou os super maiores surpresa. CEOs do mundo, tipo isso. Na Inglaterra. Ela ficou super surpresa e pensou, nossa, mas como é que pode isso? E aí o que ela viu foi, como o pessoal tinha dislexia às vezes, não conseguiu um emprego, porque não escrevia direito, né? Não conseguia fazer uma redação. Aí o cara não conseguiu emprego, tinha que empreender e dava super certo. E aí lá tinha um testezinho sobre isso. É porque Aí a quando eu li o teste, eu dislexia- vi que, sabe, os sintomas eram a Malu. Era a Malu. Aí tinha um teste que ele falava, isso aqui é só um teste inicial, depois tem que procurar médico, não sei o quê. Daí eu falei, tá bom. A Malu chegou em casa e falei, amor, vamos fazer um teste. Você Aí nem fiz falou o o que teste que com era. ela, não falei Ele nada. nem falou nada. E o teste é super simples, É sabe? Uma simplíssimo. criança passaria sem problemas e um disléxico tem muita dificuldade em fazer. Eu fiz as perguntas pra ela, ela gabaritou o teste ao contrário, né? Ela levou tudo. Eu falei, errei tudo. você deve ser disléxico, corremos atrás e Aí era. eu fui no médico, daí Que médico que você vai num Psiquiatra? psiquiatra ou psicólogo ou psicopedagogo. E é o que eles falam de diagnóstico complexo, né? Um diagnóstico multifacetado. Você vai em vários médicos e aí eles vão te dizer que sim, você é ou não. Tá. Então, às vezes até oftalmo, você tem que ir pra ver se você não tá enxergando direito e tal, várias coisas, pra ver se descartar tudo é meio que isso, pra depois chegar nesse diagnóstico. E aí eu fui em alguns médicos, fui num psiquiatra, fui no psicopedagogo, e aí eu fui diagnosticada. Mas depois Mas dessa só pra falar o história- que a gente já sabia porque a gente já depois. sabia, porque era muito óbvio depois. E é isso que o Bruno falou. É como se o meu cérebro, ele pegasse alguns caminhos diferentes pra chegar a conclusões iguais a que uma pessoa normal chegaria. Cara, eu sou assim. Então... Ó, Eu realmente sou assim. algumas características. Sabe quando na Mas sala eu de aula... Peraí, deixa eu só falar. Diga. Mas eu gosto de dizer que geralmente o pessoal fala assim, sou eu. Daí eu falo, às vezes você só é burro mesmo. Não, eu falo. Tô brincando, burra, eu Bruna. sou burra. Não, Bruna, você tá Não. aqui. Não Não, tem eu condições. Fala o seu Ó. negócio de burrice. Esqueceu. Né? Que... Não, que eu não sou burra. Lógico que você não é. Eu só sou mais inteligente pra outras coisas. Não, mas é isso. A nossa inteligência, por exemplo, a minha inteligência emocional é muito melhor. Você se comunica muito bem. Eu tenho uma coisa que o disléxico geralmente tem, é uma visão espacial e uma capacidade de orientação muito boa, coisa que mulheres quase um não pombo, têm. a Malu. Eu sou muito boa nisso. Então, se eu for num lugar, eu não preciso de mapa, eu vou chegar lá eu de sou volta. assim, gente. Ixi, eu não sei. Olha, Não, Então, eu digo que ela é quase um pombo pelo seguinte. O pessoal usava pombo correio porque o pombo sempre sabe voltar pro local onde ele nasceu. Então, na guerra, o pessoal levava, né, o ovo com o local, ele nascia lá, aí levava pra batalha o pombo, você solta o pombo, ele volta pro quartel. Então, a Malu, você pergunta, onde é que tá o mar? Ela faz assim, tá, vera lá. tá pra lá. Ele é muito Vamos lá, sinistra. se vocês quiserem olhar no mar. Nisso. Tá pra lá, então? É, pra lá. Sim. Mas, ó, o que ele falava na dislexia, ele tinha várias Mais ou informações menos lá, assim. mas uma delas, que eu até achei curiosa, é, sabe quando em sala de aula pedem pra criança ler um texto em voz alta? Ah, O pronto. disléxico, quando ele lê pros outros, ele não entende nada. Eu não entendo Ele não nada. absorve nada. Eu também não. É Aí tinha várias questões de trocar A letra, cara da Bruna de tá muito coisas. boa. Aí eu fui fazer o teste com a Malu, Vai no- era vai teste de no- cor, era muito simples. Depois eu até te mando a página do livro pra você dar uma olhada. Mas ela gabaritou tudo, e nessa hora que eu falei aquilo com a Malu da dislexia, meio que tirou um peso das costas dela. Porque ela Sim. falou, nossa, então, eu não sou burra.
Uhum. Simplesmente é isso. A minha inteligência vai ser muito melhor alocada em outras áreas. Mas veja, olha só a minha realidade. Eu cresci, o meu irmão, que é militar, era amigo do Bruno, é amigo do Bruno até hoje. O meu irmão é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, ele é inteligentíssimo. E eu cresci sendo comparada com ele. Então, meu irmão, ele sentava 1 hora antes da prova e tirava 10. Eu estudava a semana inteira e tirava a média, né, pra passar. Porque eu sou muito ruim de prova. Então, o Bruno falou, a pessoa que tem algum problema de aprendizado, geralmente ela vai ela vai empreender, vai criar o próprio negócio. Por quê? Porque ela não consegue passar na faculdade, Consegue por um bom exemplo. emprego, não passa em concurso. Então, a pessoa é uma pessoa que não é boa, geralmente, na inteligência tradicional. E aí, pra variar, né, pra ajudar um pouco, eu casei com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. São que seus lê. olhos, amor. Então, veja, aí eu comecei a ser comparada com essa pessoa, né? E aí, foi difícil pra mim. Eu sempre achei que eu era, de fato, inferior. Então, eu era mesmo, né? De vez em quando o pessoal manda lá, você já se sentiu inferior ao Bruno? E a minha resposta é sempre a mesma. Todas as vezes que eu me senti inferior a ele, eu realmente era. Porque era um assunto que É ele... simples, ele né? domina mais. Exato. E aí, depois que eu descobri a dislexia, eu comecei a ficar mais à vontade para conseguir aprender coisas, ficar livre, né, para aprender mais sobre as coisas que, de fato, eu tenho facilidade. Então, eu sou boa em comunicação, então vamos explorar isso. Como que eu vou melhorar a minha comunicação, né? Como que eu vou falar melhor e etc. E eu tinha muito problema, por exemplo, e aí a gente começou a contar toda essa história, porque eu ia falar de como que eu acho que foi o meu turning point para virar uma pessoa mais magnética no Instagram, para de fato criar uma comunidade, fazer sucesso, vamos dizer assim, né? Foi depois que eu tirei esse peso das costas, e aí eu comecei a assumir, de fato, as minhas qualidades, as facetas da minha personalidade que eram mais magnéticas e que eu passei a não ter vergonha disso. E aí uma das coisas que eu queria logo depois que eu descobri a dislexia era ler, porque há muito tempo eu não li, eu fiz ciência política. Eu só li coisa complexa, que era difícil pra caramba. De entender ali. Nossa, imagina. E Eu tinha que focar a ler visão. uns resumos. Eu lia resumo de tudo, né? Porque eu não conseguia ler o livro inteiro. Demorava muito tempo. Então, foi meio que um trauma. Eu fiquei um tempão sem ler nada. E aí o Bruno lia Toy Story, Malcolm Gladwell e aí pra cima, né? Gente que é mais complexa ainda. E aí eu tinha essa trava. O que eu não posso ler nada? Porque Fica tentando se encaixar, né? você fica tentando ler algo tão legal quanto ele. E aí, depois que eu tirei esse peso, eu falei, eu vou ler o que eu quiser, porque ler, pra mim, ajuda muito. Então, melhora meu vocabulário, eu falo melhor, eu escrevo melhor, e é qualquer leitura. Então, sabe quando o povo fala assim, não, se você ler merda é ruim? Não é, porque eu sou a prova viva de que não é. Então, eu comecei a ler putaria. Gosto. Me indica, então. E eu comecei a ler putaria e falar isso no Instagram. Tem Eu um falava, destaque, uma avaliação de foguinhos e pepecas. no Instagram dela. Qual que é a pepeca? A pepeca Emoji? é aquele sapinho. Ah, tá. Então, quanto mais pepecas e foguinha, que deu mais. Entendi. Se é que vocês me entendem. Fogo Entendi. na pepeca, né? Tá. No caso. E aí eu comecei a falar disso abertamente, né? E antigamente, eu não sei, hoje em dia o pessoal chega lá no meu Instagram sem preconceito nenhum, né? E se tem, eu acho que eu falo de uma forma tão natural que as pessoas ficam com vergonha de ter preconceito disso. E eu acho que eu falo mais ainda, né? Eu chego lá nos sócios com uma pessoa que é, tipo, um CEO lá da puta que pariu, o cara foda. Eu falo, então, eu leio putaria. O cara olha pra mim assim. E eu falo de uma forma natural. E eu comecei a falar. Então, quando eu comecei a ler, eu tinha vergonha, né? 50 tons de cinza. É um negócio meio estigmatizado, né? E aí eu comecei a falar disso, as meninas, né? O pessoal que começa a me seguir achou legal. E aí, isso foi uma das coisas que me ajudou a ser crescer também. Ser uma pessoa, eu acho que, mais natural, sabe? Uhum. Sem tentar me Uma encaixar. pergunta também, que agora que vocês falaram que vocês querem ter filhos, né? Uhum. E aí vocês colocam na ponta do lápis também aquela história de quanto custa um filho até tal idade? Vocês Hoje têm em isso? dia, Hoje em não. dia, não. Não. Mas é porque Mas filho é disse- muito caro, né? Mas diz que é Só que 10 hoje eu até fraldas por dia. falei pra Malu. Diz que é 10 fraldas por dia, né? No início. É É isso. Tá. É por aí. Tô Não, contando eu aqui, sei pera. que é muito caro, mas hoje eu até falo, se a Malu quiser ter 5 filhos, por mim não teria problema.
Porque dá pra pagar 5 babás hoje pra ajudar, dá pra pagar tudo. Agora, o problema é, se lá atrás, quando a gente ganhava juntos 10 mil, ter 3 filhos. Aí você quebra o casal, porque vai faltar dinheiro. A gente teria que ter na ponta da linha. Agora, hoje em dia, tá muito mais tranquilo. Então, a gente não faz contas de consumo. Porque o que a gente consome, se a gente for pegar do que a gente ganha, eu acho que não chega nem a 5%. Mas é o que eu falei, Não é porque a nada. gente também é muito consciente, né? O Bruno falou aí da história de eu comprando uma poltrona e 2 bolsas. E lá em casa tem o quê? Tudo bem, umas 3 poltronas, não Gente, iguais lá em essas. casa só tem essa poltrona. Então vai uma pessoa de cada vez. E a Chanel 19. E a Chanel em cima da poltrona Fica com uma do ladinho. almofada. E o meu total de bolsas são 5, entendeu? Então não tenho um guarda-roupa gigantesco de bolsa igual. Nada contra também, porque eu pretendo ter um dia, então foda-se. Daquelas- Não sei porque eu comecei a falar isso. Eu entendi, Não, mas deu eu pra tenho um entender. pouco. Que mesmo assim, vocês são conscientes. Pra ir embora do Brasil era muito fácil. Não tinha um imóvel, não tinha móveis, tá. era botar as roupas em uma mala e ir embora. Basicamente. Então, de fato, foi uma mudança de estilo de vida, porque a gente acabou casando com o Alphaville. Depois que eu vim pra cá com o Grupo Primo, as empresas da Malu são muito mais digitais ainda. Tem até uma parte física, mas ela é em Goiás. Só que acabou que a gente ficou no Brasil e agora é casa, é mobília, tem pacote completo. Daqui a pouco filho. E aí agora não vai mais, né? Não vamos mais. Perderam o... Não, a gente ia porque a gente tinha uma vontade de conhecer, sabe? De viver a experiência. Na verdade, a gente ia também de forma temporária. Não era uma coisa tipo, vamos morar pra sempre lá fora. Era só pra melhorar o inglês, 2 ter essa anos experiência era o prazo. e voltar. Porque eu já tinha plano de ter filho, né? E a minha ideia é ter filho no Brasil, porque eu acho que é muito mais confortável. Pra gente que tem uma estrutura, tem família. sim. Então, eu não tenho essa pretensão de ter filho lá fora. Eu não acho que é uma grande vantagem, igual as pessoas costumam achar, né? Uhum. Eu também não acho, porque os Estados Unidos é um dos poucos países que obriga o americano a pagar imposto mesmo quando Ainda ele mora tem fora. isso. O coitado do menino ia ser obrigado, americano, ia estar no Brasil depois e ia ter que pagar imposto. 50%. Muita gente até já. abriu mão da cidadania americana por conta disso. Não é 50%, varia, né? Quase 50%. Mas- Varia o quê? Varia a alíquota. Ela tá arbitrando uma alíquota aqui, mas como a gente tem um patrimônio bom, dependendo dele, é pagar um imposto tá. alto. Entendi. Né, você sabe que eu tava até conversando com uns amigos que estavam pensando em morar lá, mas também uma galera que tem muito dinheiro. E aí tem aquela história que se você morre, 60%, acho que 60% ou 40%, não sei qual que é a proporção, O Bruno deve fica saber pro isso. governo. Então, Ou seja, depende. Porque, só que o meu cálculo não ficaria, né? Porque eu não tenho tanto dinheiro que essa pessoa tem. E aí, a gente conversando, ele falou, não, mas então, realmente ficaria 60% pro governo. Aí eu, olha, não é tão interessante assim. Se você for residente fiscal lá, é outra regra. E tem isenções milionárias. O pessoal fala, imposto sobre herança no Brasil é baixo, tem que copiar os Estados Unidos, que o imposto é assim. O imposto lá é de 40% pro cara que não é americano e não é residente fiscal lá. Então, por exemplo, a gente investe lá diretamente. Se eu viesse a falecer, até 60 mil dólares é isento. Mais do que isso, teria que pagar um imposto de 40%. Então, aí é uma mordida grande. Só que como tem esse imposto, o cara que vai investir muito dinheiro lá, ou vai comprar uma casa lá, geralmente ele cria uma empresa em um paraíso fiscal para que a lá empresa tem seja dona vários. da casa. Esse é o modus operandi de quem vai comprar imóvel lá fora. Porque, pro estrangeiro, o imposto sobre herança é muito alto. Agora, pro americano, varia de estado para estado, mas a isenção é tipo 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. É, muito Tem alto. várias Não, mas isenções é que essas altas. pessoas é muitos milhões mesmo, entendeu? Muitos e muitos. Aí eu falei, perguntar, agora que vocês falaram que vocês tinham o apartamento alugado. Aham. Sim. E aí, qual que foi o que mudou pra vocês optarem por comprar? Porque sempre tem essa história pra todo mundo que tá começando a vida financeira de aluga ou compra. Eu tô nessa. E uma Então vamos treta falar disso. também. Então, eu acho que o Porque- que mudou? Porque tá difícil. Hoje não tá mais valendo a pena, né, comprar. É que, na Ou tá. verdade, Depende do que você vai fazer com o dinheiro. ó, eu vou deixar o Bruno falar, só vou falar. É porque a gente já, inclusive, o pessoal pega no nosso pé às vezes, porque por muitas vezes, depende da sua situação, não é realmente legal você botar um puta dinheiro, né, de patrimônio, que você quase só tem aquilo, você vai alocar em uma única coisa. Tô falando certo, amor? Sim. Aí você vai alocar em uma única coisa que é um patrimônio fechado, Sim. né? Que tá ali casado, imagina. Ainda tem o fato de, sei lá, o vizinho é ruim, não tem internet. E aí você comprou um negócio, você só vai descobrir depois que você estiver lá, entendeu? Então são um monte de pormenores que você tem que colocar na balança. Uhum. Mas, além disso, o Bruno vai falar outras Tem coisas. vários por maiores Por também, maiores. digamos assim. Porque aqui no Brasil, o pessoal tem muito essa mentalidade de comprar imóvel, e isso é uma herança de uma época hiperinflacionária.
Então, a minha avó, por exemplo, ela falou, desde que eu sou pequenininho, ó, investimento é comprar tijolo, é comprar imóvel, quem compra terra não erra. Porque de 54 a 94 foi o ano que começou o Plano Real, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4 dígitos. E o imóvel, ele tem uma correção pela inflação. Então, as coisas vão ficando mais caras, ele vai ficando mais caro também. Muito do que a gente chama de valorização imobiliária é só a inflação, que está fazendo o preço de tudo subir no final das contas. O que estamos vivendo hoje, né? Isso, Muito. uma inflação de 2 dígitos acumulada em 12% nos últimos 12 meses. Então, o imóvel acaba sendo uma proteção para isso. Mas agora, a dúvida, compra ou não compra imóvel, depende muito de quanto patrimônio a pessoa tem e da fase da vida que ele está. Lá atrás, vários amigos meus fizeram financiamento. Os caras estão pagando até hoje. Se eu tivesse feito financiamento quando a gente começou a morar junto, eu teria comprado um apartamento no Rio de Janeiro, que é um local que eu não quero mais morar. Esse apartamento não atenderia a gente mais, porque simplesmente vai mudando a prioridade da família. Nossa vida mudou, Nossa né? vida mudou. Ia comprar apartamento pequeno, Nossas daqui a pouco vai ter necessidades filho. mudaram, é. Então não ia caber. A gente mudou de cidade, mudou de emprego. Lógico que eu poderia revender esse apartamento, mas o ponto é também o que eu fiz com o dinheiro. Porque na hora que eu compro um apartamento, eu estou imobilizando. Se eu não fizer um financiamento, que é uma ótima hipótese, quase todo o capital que eu teria em uma única aplicação, digamos assim. Tudo bem que eu deixo de gastar com aluguel, mas eu estou concentrando muito risco. Ela deu exemplo, você tem um vizinho mala, mas tem gente que compra um apartamento e um prédio que depois tem um defeito estrutural, por exemplo. E o cara colocou todo o patrimônio dele lá. Isso sem considerar financiamento, em um país de juros muito altos. E o ponto é que a gente não quis comprar para investir o dinheiro. E foi ótimo. Foi uma das melhores sacadas que a gente teve na vida. E até você perguntou, agora não está valendo a pena comprar, né? E na minha visão, depende muito. Porque hoje está ridiculamente fácil, e eu não sou uma pessoa que usa esse tipo de jargão no mundo financeiro, mas é porque está muito fácil você ganhar 1% ao mês. A gente está na taxa de juros que está em 12,75%. Isso é 1% ao mês para você investir na renda fixa mais conservadora que existe aqui no Brasil, que é emprestar dinheiro para o governo. Isso quer dizer que se você investe, só deixando, simplificando pra galera que não entende nada, se você investe 500 mil, você ganha 5 mil ao mil mês. por mês. Se você tirar, você segue ganhando 5 mil por mês. Então, E é aí, uma ó, coisa que não acontecia nos últimos 4 anos, amor. Pois é, desde 2015. E aí tem um ponto bem interessante. Tá, 7. Se uma pessoa compra, ela tem 500 mil, pode investir para ganhar 5 mil ao mês. Ou ela pode comprar um imóvel para alugar para você. Quanto que é o aluguel de apartamento de 500 mil? Não é 5 mil. Muito menos. Uns 3 e pouquinho. Então, Sem cara, ele ganha muito contar menos. que as pessoas às vezes acham que vai valorizar, né? Mas tem a depredação do imóvel. Você não sabe quem vai morar lá. Se vai ser uma pessoa que é cuidadosa ou se é uma pessoa que tem cachorro, que vai ficar, né? Que não cuida do patrimônio ali, do lugar. Então, tem todas essas questões. Então, são muitas coisas para ser levadas em conta, né? Hoje a gente comprou a nossa casa porque o patrimônio que a gente investiu na casa é uma porcentagem muito pequena do que a gente tem no todo. Então, é quase uma diversificação, né? A gente... É uma diversificação. É. Porque o pessoal pergunta, o que mudou? Porque eu tenho vídeos assim, aluguel é melhor, aluguel é melhor, aluguel é melhor. Eu comprei uma casa, o pessoal, tá vendo? Safado! Tá enganando a Hipócrita! gente. E começam lá a falar um monte de coisa. Aí eu sempre falo, o que mudou na minha vida? Eu ganhei muito mais dinheiro do que eu sonhei que eu teria um dia. Foi esse basicamente o ponto que mudou. E aí tem um ditado do economista que eu gosto muito, que é o Mises, um economista austríaco, que ele fala que o homem rico pode se dar ao luxo de adotar caminhos insensatos por mais tempo do que o pobre. Então, comprar uma casa, por mais que a casa seja boa, bonita, ela venha se valorizar com o tempo, não foi a melhor alocação do meu dinheiro. Não foi. Eu tenho amigos que moram no mesmo condomínio que a gente, de aluguel, e pagam uma nota de aluguel. A Malu sempre fica assim, meu Deus, é muito dinheiro para pagar de aluguel. Só que esse mesmo dinheiro investido Você rende tem mais do casa que o pra- dobro para eles. Entendi. Então eles botam o dinheiro em fundo imobiliário, por exemplo, que tá pagando também vários 1% ao mês, eles tiram dinheiro, pagam aluguel e ainda sobra um dinheirão. Eu fico numa super discussão com o Júlio, porque o Júlio, meu marido, já passou por muita coisa, enfim. Então ele tem esse trauma de vida de que ele precisa ter uma casa dele. E eu falo, não, vamos alugar, por favor, a gente aplica, não. Enfim, a gente tem uma casa nossa. E aí, no fim, a gente comprou em 2020. 2020 que eu mudei pra cá, amiga? 2020. Nossa, faz tempo Durante já. a pandemia, então. Durante a pandemia, no Foi meio da quando pandemia. a neném nasceu. Foi. Ela nasceu e nossa, aí, é assim, verdade. a gente não tinha mais. Ela fez 2 anos agora. É. sim.
a gente não tinha mais onde enfiar as coisas no apartamento, né? O apartamento era grande, mas não tinha onde botar carrinho e isso, um monte de coisa. E a gente resolveu vir pra cá. Só que aí, eu fico sem argumento, porque a gente comprou a casa e hoje ela vale, sei lá, quase 4 vezes mais. Não, porque Valorizou vocês muito pegaram o hype daqui, né? Muito. E ainda a gente reformou, fez uma Tem esse mega lado aí. reforma Já e a faz casa um tá corte valendo assim, muito. ó, trade de casa. Então, assim, e aí ele fica, viu? Com aquele valor que a gente pagou essa casa, a gente não compra nada hoje em dia. Você compra lá no depois, nem Alphaville é. E aí eu fico, e agora? Então não tem mais argumentos. Não, Mas, e também enfim. pra achar uma nova casa, né? Que vocês estavam É. procurando também, É. os preços altíssimos. Nossa, agora. assim. E quase não tem mais aqui em Não Alphaville. tem. Não tem pra vender. Eu me mudei pra cá no meio do ano passado. Foi dificílimo. você também mora aqui. É, moro em Alphaville. Foi dificílimo achar. Foi Aham. dificílimo. Fora que, tipo, os preços, assim, caros por umas casas que Nada a ver. não valiam, entendeu? Não dava, tá? Tipo, eu teria que fazer uma reforma Uhum. pra ser morável. Eu peguei A melhorzinha. a melhor. Mas mesmo assim, até esses dias, né? Por isso que eu tava nessa questão de aluguel ou compra. Até esses dias eu me peguei pensando com o Felipe, que é meu marido, tipo, o que a gente faz? Porque eu não tô feliz aqui. Eu não sei se eu quero ficar mais um ano, estender o contrato, porque é aquele contrato que depois de um ano pode sair sem multa, enfim. Uhum. E acho que acaba agora, no final desse ano. E aí, aí a gente fez as contas e ele entende muito mais dessas coisas do que eu. Só fico tipo, você tá certo. É isso aí, cara, tu é muito inteligente. Se ele me falar abobrinha, eu vou falar assim, puta, você é foda. Mas ele fez as contas, me mostrou tudo e falou que realmente, tipo, o aluguel hoje é mais... Compensa mais. Compensa mais Compensa pra gente, sabe? Do que comprar. Porque em algum momento eu pensei em comprar. Falei, meu, vamos investir nisso, entendeu? Mas ele já me brecou e falou, não, melhor não. Então depende do valor que você tem, é isso? Isso. Resumindo, resumindo. depende do quanto de patrimônio você tem, depende do sonho. Eu falo pro Bruno, né? Igual o casamento. É seu sonho? Então não tem discussão. Você vai fazer e aí você faz. É o seu sonho ter uma casa? Eu acho que tem a discussão do quando. Do quando, Pra não talvez. virar verdade. pesadelo. Porque o ponto é que no Brasil, eu não sou contra alguém comprar uma casa. Não é isso. Mas é que o brasileiro compra muito mal. Porque o que ele faz? Ele não tem dinheiro, ele dá aquela entrada mínima e aí faz um financiamento que pra caber no bolso ele vai parcelar em 35 anos. Aí paga 5 casas. Não, o cara vai pagar 2 casas, não vai chegar a pagar 5. Só que ele tá pagando um caminhão de juros pro banco e depois o pessoal fala, nossa, o lucro do banco é bilionário. Porque o banco pega o teu dinheiro da poupança, te dá um pouquinho de juro e quando empresta no financiamento é por uma taxa mais alta, ou no empréstimo pessoal por uma taxa mais alta ainda, ou cheque especial uma taxa mais alta ainda, então é uma máquina de gerar dinheiro. Uhum. E quem alimenta isso é o brasileiro, porque ele tá sendo educado para fazer dívida. Ter um financiamento no Brasil... é o comum, né? Mas eu não diria que é o normal, não com uma taxa de juros tão alta quanto a gente tem. Seria muito melhor no começo da vida, aquele casal que acabou de casar, morar de aluguel, Investir. até porque eles estão numa cidade, daqui a 2 anos estão em outra, depois de 3 estão em outra, É isso. eles vão investindo, vão construindo patrimônio, e aí um dia eles compram a casa dele. Se quiserem, porque às vezes eles podem aprender a investir tão bem que não precisa. Deixa o dinheiro lá rendendo mais.